Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é esse que pegou os nossos pecados e nos perdoou? No lugar da morte e vida, Jesus te libertou. Sobre esse louvor, Deus vai nos dar uma palavra a respeito dos nossos pecados que não vemos. Não troque Jesus por nada nesse mundo. Não pode ter espaço para mais nada, para pecado nenhum em nossas vidas. Hoje a palavra que Deus nos deu é o pecado que não vemos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Apenas o versículo 1, 2 e 3. Muitas das vezes vivemos uma realidade de vida que não condiz ao Senhor. Precisamos mudar essa vida nossa. Deixarmos de fazermos coisas no nosso dia a dia que desagrada a Deus, que se tornam pecados que não vemos. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus assim: portanto, és inexcusável quando julgas. O homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo, naquilo que julga o outro. Então, meu irmão, o versículo 1 é inexcusável quando nós julgamos. Nós vamos errar quando nós julgamos as pessoas. O homem, quem quer que seja, pode estar fazendo o que for, você não deve julgar as pessoas. Assim diz a palavra. Pecado que não vemos. Pois tu que julgas faz o mesmo. Está pecando como uma pessoa. Está errando como uma pessoa. Assim diz a palavra. Versículo 2. E bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. O único juiz que nós temos é Deus. É o único que vai poder nos julgar dos nossos erros, das nossas matérias, dos erros das pessoas. Quem vai consertar as pessoas vai ser Deus. E finalizar o versículo 3. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuidas de que, fazendo a tu, escaparás do juízo de Deus? Versículo 3, uma pergunta que Deus faz para mim e para você. E tu, ó homem, e você? Você aí que está me escutando. Assim diz o Senhor. Que julgas o que faz tais coisas. Está julgando as pessoas. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua própria igreja, fique julgando as pessoas que estão congregando com você, famílias que estão reunidas com vocês. Cuidas que, fazendo a tu, está cuidando de ti, está buscando consertar com o Senhor, está buscando ver o que os seus próprios erros, está se olhando no espelho, assim diz o Senhor. Aí Deus te faz uma pergunta, para mim e para você, esse início de dia maravilhoso em nome de Jesus. Escaparás do juízo de Deus? Vai ver o juízo de Deus. Jesus vai voltar, resgatar a tua igreja, remida e lavada no teu sangue. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pecado que não vemos. Querido irmão, querida irmã, essa manhã maravilhosa, essa palavra maravilhosa que lemos em Romanos capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Você imagine uma cena. Vamos imaginar uma cena aqui agora. Uma multidão reunida, aglomerada, nenhum só propósito, nenhum só pensamento. Está se voltando a uma mulher. Ela foi apanhada em um erro, em um pecado. Ela foi apanhada em adultério. Um pecado
abominado perante o povo de Israel. O povo pega pedras para apedrejar aquela mulher, para matá-la pelo pecado que ela está fazendo. Com as pedras na mão, com os olhos inflamados, de fazer sua própria justiça, seu próprio julgamento. Quando aquela cena crítica, aquela loucura ia acontecer, de repente aparece um homem. Um homem se curva no meio daquela aglomeração, daquela multidão, e começa a escrever. E de repente, um a um, cada pessoa, os acusadores vão indo embora, vão soltando as pedras, virando as costas, desistindo de fazer aquele ato de loucura. Matar uma mulher no ato de pecado. E vai começando pelos mais velhos. Porque eles começam a enxergar os pecados deles próprios. É os pecados que nós não vemos. Quando nós acusamos, nós julgamos as pessoas. Por que isso acontece? Porque a luz daquele homem fez que cada pessoa que estava com aquela pedra na mão, para julgar aquela mulher, enxergasse não o pecado da mulher, que era o adultério, que ela estava fazendo, mas o seu próprio pecado escondido. Você possa refletir sobre essa cena em Mateus capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5. A mulher que foi pega em adultério. O pecado que não vemos. Hoje eu quero lhe perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está me escutando, quantas vezes você já apontou o dedo do pecado de outra pessoa? Enquanto a trave do seu próprio olho continua intacta. Quantas vezes nós já julgamos as pessoas, viramos as costas e não perdoamos as pessoas? Não temos a capacidade de largar as pedras. A natureza humana tem uma inclinação perigosa. Muito cuidado. Muito cuidado com isso. Somos especialistas em enxergar defeito aí. Defeito em pessoas. Defeitos humanos. Mas temos a cegueira sobrenatural para nossos próprios erros, nossos próprios pecados. Repreender o pecado de outra pessoa é muito fácil. Julgar uma pessoa é muito fácil, mas confrontar com nossos próprios pecados, nossos próprios erros, isso é uma batalha muito mais difícil que um cristão pode travar. O pecado que não vemos. Reflita nisso que Deus está colocando em meu coração. Vamos orar? Pai Santo, Poderoso, Espírito Santo de Deus, que podemos a partir de agora enxergar os nossos próprios erros, nossos próprios mazés, nossos próprios pecados. Coloca o irmão, a irmã em tuas mãos, abençoa, santifica e purifica a vida do irmão. Deus, dê um dia maravilhoso para nós, Deus, sobre essa palavra que vamos acabar de refletir nisso aqui, a tua palavra. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, quero pedir perdão dos meus erros, dos meus falhas, dos meus pecados. E os pecados do nosso irmão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pecado que não vemos. Romanos, capítulo 2, versículo de 1 a 3. A palavra de Deus é bem clara. Portanto, para mim e para você, é inexcusável o homem, qualquer que seja, quando julgas. Então vai ter erro. Quando nós vamos julgar, nós vamos errar. Porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro. Então, quando nós estamos julgando a pessoa, nós estamos nos condenando. Assim diz a palavra de Deus. Pois tu que julgas, pratica a mesma coisa.
Nós temos que olhar os nossos erros, parar de julgar as pessoas, perseguir as pessoas. Não importa os defeitos que as pessoas têm, o comportamento que a pessoa tem. E a palavra até continua, e sabendo que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre que pratica tais coisas. E tu, ó homem, olha só, a palavra de Deus, que julga os que praticam tais coisas, fazendo tu mesmo. Está julgando e fazendo até coisas piores. Pensais que escapará do juízo de Deus? Que é o grande arrebatamento, aqui é a volta de Jesus. Então nós temos que consertarmos os nossos pecados. Pecado que não vemos. Nos olharmos nos espelhos, pararmos de errarmos. Todo dia, irmãos, pedindo ao Senhor súplicas para a correção dos nossos pecados. Porque quem peca não vai para o céu. Quem peca não vai ser excluído por Deus. É a realidade do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dirigido ao público específico. Neste momento, aqueles que consideravam moralmente superiores. Muitas das vezes, dentro da casa de Deus, muitas pessoas se sentem superiores. Pastores, presbíteros, diáconos, ministros de louvores, se sentem superiores às outras pessoas. Você deve ser dedicado à obra de Deus, mas você não é superior a ninguém. Assim diz o Senhor essa manhã para você, meu irmão, que está escutando essa palavra. Você não é superior a ninguém. O apóstolo Paulo usa essa palavra inexcusável, ou seja, sem desculpa. A pessoa que julga o pecado do outro e pratica as mesmas coisas, ou até piores. O pecado semelhante a essa essência do pecado que só ele enxerga nas outras pessoas, mas não enxerga nele mesmo. Queria dizer para você, meu irmão, que está fazendo isto, você está cavando sua própria cova para o inferno. É algo muito sério. Cada acusação que fazemos contra o nosso próximo se transforma em uma sentença contra nós mesmos. Você, meu irmão, vai prestar conta de tudo que você está fazendo no dia do juízo ao Senhor. Não tem como você escapar da mão de Deus. Mude agora, neste momento. A palavra é para você, meu irmão. É para você, minha irmã. É para mim. O pecado que não vemos. No capítulo 1, que nós lemos, em Romanos, versículo 2, nos revela 3 verdades muito poderosas da palavra de Deus. A primeira verdade, os julgadores se condenam a si mesmos. No versículo 1. Quando apontamos este dedo para o pecado do nosso irmão, estamos, na verdade, declarando que aquele pecado é digno de condenação. Nós estamos matando o nosso irmão. Nós estamos expulsando o nosso irmão do meio da salvação de Cristo. E se praticamos o mesmo pecado, ou equivalente espiritualmente, estamos nos condenando à nossa própria sentença. Nós estamos indo com o próprio irmão para o inferno. Você entende isso? O pecado que não vemos. A segunda verdade que eu vejo é o juízo de Deus. É a segunda verdade no versículo 2, em Romanos capítulo 2. Deus não julga pelas aparências, ou pela reputação, ou pelo nível de intelectualidade da pessoa. Inteligente, dinâmico, expressivo. Deus não julga essas pessoas, as pessoas assim. Ele julga pela realidade dos fatos, do que está acontecendo. Não adianta ter uma aparência de santidade se o coração está cheio de podridão, cheio de pecado. É um cordeiro pelo lado de fora, mas é um lobo por dentro. Há muitas pessoas assim, né? É pecado que não vemos. E terceira verdade que eu vejo, a falsa segurança que muitas pessoas carregam e seguram dentro da vida cristã. No versículo 3, Paulo faz uma pergunta retórica. Pensa, meu irmão, que escapará
do juízo de Deus? Você está pensando que você vai escapar do juízo de Deus? Muitos cristãos vivem com a ilusão que, porque frequentam a igreja, que é certo frequentar a igreja, ou tem algum cargo ministerial dentro da casa de Deus, que é certo fazer isso, não é errado. Estão imunes dessa disciplina divina de Deus. Você não está imune a essa disciplina divina. Mas Deus se deixa enganar. Aliás, Deus não se deixa enganar. Fique bem claro isso. Talvez você consiga enganar todos ali da igreja. Pela sua posição social, pela roupa que você veste, pela Bíblia que você carrega, pelas coisas que você fala dentro da casa de Deus, dentro da sua casa. Mas a Deus não deixa enganar. Deus não se engana mesmo. Jesus complementa essa verdade em Mateus capítulo 7. E porque reparas tu no cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho. Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Nós não somos hipócritas por esse pecado que nós vemos. Tira primeiro a trave dos teus olhos, e aí verás para que tirar o cisco do olho do seu irmão. Para nós tirarmos o cisco do olho do irmão, nós temos que perdoar o irmão, nós temos que amar o irmão, nós temos que orar pelo irmão. Aí nós vamos conseguir tirar esse cisco que está no olho do irmão. E as nossas traves que estão no nosso olho. A trave representa o pecado. O pecado grave que vivemos com ele. Aquele pecado enraizado que vivemos com ele. Que muitas vezes nós ficamos nos justificando com as pessoas e com Deus. Nos esquivando, nos desviando, nos ignoramos de nós mesmos. Enquanto condenamos o cisco, um pecado que está no irmão, ou no outro irmão. Pecado que não vemos. Preste bem atenção. Certa vez, um famoso pregador foi convidado a pregar em uma igreja. Chegou cedo, sentou-se no fundo para observar. Durante o louvor, ele viu uma irmã cochichando com a outra. Um irmão olhando para o celular, dentro da casa de Deus. E o outro casal saindo antes. Levantou e saiu, antes do culto terminar. Ao subir do púlpito, ele começou o seu sermão dizendo: hoje, o Senhor me mostrou os pecados desta igreja. Vi uma irmã fofoqueira, um irmão desatento e um casal descompromissado com a obra de Deus. A igreja ficou em silêncio. Alguns se sentiram expostos, ofendidos, que é o normal nosso nos ofender quando começamos a enxergar os nossos pecados, que costumamos não ver. Pode ser para você, minha irmã, para as pessoas, coisas simples, mas para Deus é muito sério. São coisas muito sérias que precisamos corrigir em nossas vidas. Mas então o pregador continuou o seu sermão. Disse, porém, enquanto eu observo vocês, o Espírito Santo me perguntou: e você, pregador? Qual o seu pecado escondido? Foi em que eu lembrei essa manhã. Antes de sair em casa, gritei com minha esposa por causa do copo sujo que estava dentro da minha casa. E vim aqui para pregar sobre pecados dos outros. Mas os meus próprios pecados me seguiu até esse público. E eu peço hoje perdão ao Senhor e a todos os irmãos pelos meus pecados. Que Deus conserte os pecados dos irmãos daqui, desta casa. Assim diz o pregador: pecado que não vemos. A igreja entendeu a lição. É fácil ver o pecado quando estamos cegos para os nossos próprios pecados. O pregador desceu do púlpito e pediu perdão à esposa, que ela estava na plateia, e à igreja. Então, prosseguiu com a sua mensagem. O pecado
que não vemos. Você entende, meu irmão? Muitas das vezes, para nós trabalharmos no Evangelho, estarmos à disposição de Cristo, precisamos enxergar os pecados que não vemos, que são os nossos próprios pecados. E nós vamos parar de julgar as pessoas, de condenar as pessoas e viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Assim, as graças e as mãos e as bênçãos do Senhor vai nos alcançar. Receba essa palavra em nome de Jesus. 3 lições para essa igreja, que sou eu e você que estamos aqui agora, para os pecados que não vemos. A primeira lição: o julgamento sem amor é hipocrisia. Deus não está falando que nós não podemos julgar as pessoas. Sim, nós vemos um erro, nós podemos falar, julgar, expor os problemas que está acontecendo. Podemos sim, mas com amor. Tem que ter amor, porque sem amor é hipocrisia, é ridículo. Quando julgamos pecados do outro sem o espírito de humildade e restauração verdadeiro que vem de Cristo, estamos agindo como fariseus, como os religiosos, como mesquinhos, como acontece de costume com muitas pessoas. O objetivo da repreensão cristã não é condenar as pessoas, não é mandar as pessoas, mas restaurar aquele pecador. Gálatas capítulo 6 nos ensina, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, olha como é que é a palavra de Deus. Se você pegar alguém surpreendido em pecado, vós que sois espirituais, se você, por acaso, para repreender algum pecador, você é uma pessoa espiritual? A primeira pergunta que Deus faz para mim e para você hoje é essa. Você restaura com o espírito de mansidão e guarda a ti mesmo, que também possa ser tentado. Você olhou para você primeiro, antes de você repreender alguém. Assim diz a palavra. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Antes de você repreender alguém, você olhou para si mesmo antes. Consertou os seus pecados, seus erros perante a Deus. O foco não é o erro do outro. Aqui não. Mas a minha responsabilidade é ajudá-lo com amor. Assim diz o Senhor. Então a primeira lição nós vamos aprender. O julgamento é sem amor, ele é hipocrisia. O pecado que não vimos. A segunda lição, o verdadeiro arrependimento. Começa com sabe com quê? Com autoconhecimento. Busca da palavra. Entendimento e sabedoria da palavra de Deus. A intimidade com o Espírito Santo de Deus. O conhecer a Cristo. A palavra de Deus diz que Davi, após o seu pecado com Betseba, ele não orou pedindo que Deus castigasse os seus inimigos. Ele orou, olha como é que Davi fala lá no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pede a Deus um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Quer dizer, ele estava totalmente fora do caminho do Senhor. Então, Davi pede um espírito reto. Antes de apontar o dedo para o pecado do mundo, precisamos clamar, Senhor, mostra-me o meu pecado. Receba essa palavra em nome de Jesus. A segunda lição, o verdadeiro arrependimento, começa com o autoconhecimento. O pecado que não vemos. A terceira e última lição, para guardar no nosso coração. A graça de Deus é a única solução para o pecado. Meu irmão, a única coisa que vai te separar você do pecado completamente é a graça de Deus. Você permitir que a graça de Deus entre na sua vida. Restaure completamente a sua vida. Versículo 4, em Romanos, capítulo 2. O próximo versículo. Preste atenção o que ele nos lembra. Ou desprezas tua riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento. Amém? É uma pergunta que Deus faz. É a bondade de Deus, meu irmão.
e não os nossos julgamentos, o que nós achamos. É a bondade de Deus que nos leva as pessoas ao arrependimento, que vai fazer a mudança. A pessoa vai parar de beber, de fumar, de se prostituir, de se desejar mal para as pessoas, não perdoar as pessoas, tirar o espírito de ganância, que leva muitas pessoas para o inferno. Quando compreendemos a profundidade do perdão que recebemos de Cristo, somos capacitados a entender a este mesmo perdão aos outros. Aí sim, você está capacitado a conversar, a corrigir, a buscar o arrependimento do nosso próximo. Então, a terceira lição, para finalizar: a graça de Deus é a única solução para o pecado que não vemos. A palavra de Deus diz assim: todavia, o Senhor, que não quer que nenhum de vocês esqueça disso, meus amados irmãos, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, o seu tempo não está no tempo de Deus. O tempo de Deus não está no seu tempo. Nós temos que abrir o coração e deixar o tempo de Deus entrar em nossas vidas. O Senhor não retarda a sua promessa. O que está prometido na sua vida vai se concretizar, né? Ainda que algum até por tardia, você já não está aguentando mais esperar. Mas aguarde no Senhor. Mas Ele é longo para conosco, não querendo que alguns se percam, que fiquem pecando, pecados que não vemos. Nós vamos perder se continuarmos pecando, senão que todos venham a se arrepender. Hoje é o dia de você levantar a sua mão. É você mesmo, pastor. Falando para o senhor, pastor. Algo muito sério. Dirigente de igreja, louvorista. Levante a sua mão. Peça perdão ao Senhor dos seus pecados. Esses pecados que você não enxerga. Hoje Deus está te dando essa oportunidade de você aceitar Cristo novamente. E as graças de Deus chegarem e baterem na sua porta e entrarem dentro da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Todo esse mal que está acontecendo com você, Deus vai te dar o alívio espiritual. Jesus, ele não age com julgamento precipitado, mas dá um tempo para nos arrepender. Que possamos imitar esse caráter divino em nosso relacionamento, nosso dia a dia. O pecado que não vemos. Igreja de Jesus Cristo. Hoje Deus clama. Chegou a hora de parar de olhar para ciscos dos olhos dos nossos irmãos e começarmos a remover todo o nosso cisco, toda a nossa trave em nossos próprios olhos. O pecado que mais prejudica a igreja hoje não é o pecado escandaloso que todo mundo vê, todo mundo sabe, mas é esse pecado escondido e não justificado, e não consertado, que ninguém vê. É certo, Deus. Queria dizer para você, Deus, ele é soberano, onisciente, onipotente, em qualquer momento em nossas vidas. Que cada um de nós faça essa oração hoje. Faça essa oração comigo. Sonda-me, Senhor. Ó Deus, e conhece o meu coração. Entregue o seu coração a Jesus. Faça essa oração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há, peça ao Senhor, um caminho mau. Foi assim que Davi orou ao Senhor. E guia-me pelo caminho eterno. Receba essa oração. Receba essa oração em nome de Jesus Cristo. Quando nos humilhamos diante a Deus, meu irmão, e confessamos os nossos próprios pecados, duas coisas vão acontecer na sua vida. O primeiro, encontramos a misericórdia e a purificação de Deus em nós. Tudo vai ser renovado.
E o segundo, tornamos instrumentos úteis para a restauração das pessoas que estão caídas, porque agimos com mansidão, Senhor. E nunca mais agimos com o nosso próprio orgulho, com aquele pecado que não vemos. E você que ainda não entregou sua vida aqui, saiba que todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Estamos destituídos da glória de Deus. Porque é os pecados que não vemos. O juízo que você aplica aos outros, um dia vai ser aplicado a você no dia do juízo. No dia do retorno de Jesus para resgatar e buscar a tua igreja. A menos que você se refugia em Cristo agora, neste momento. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Deus. Você faz parte do povo de Deus. Basta você levantar a sua mão e aceitar Jesus Cristo. Simplesmente isso. E seguir o caminho do Senhor. Aquela mulher ia ser apredejada, mas Jesus foi lá e mostrou o pecado que aquelas pessoas que não estavam vendo. Não espere até que o juízo chegue de Deus. Venha para Jesus agora. Porque o dia que o juízo de Deus chegar sobre você, não vai ter mais jeito. Aproveita a longanimidade divina de Deus e corra para os braços de Deus. Como está escrito na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se tu confessares com a tua boca que o Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus, aleluia, o ressuscitou do morto, será salvo. O mundo pode te condenar, as pessoas podem te condenar pelo seu pecado, porque elas enxergam o seu pecado, mas elas não enxergam o pecado que elas cometem. Porque é o pecado que elas não estão vendo. Mas o Espírito Santo de Deus vai convencer cada pessoa. E capaz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Confesse os seus pecados agora. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa. O pecado que não vemos. Vamos entregar essa palavra. Romanos capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Reflita nessa palavra. Pai Santo, poderoso, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoa. Santifique e purifique esse irmão que escutou essa palavra essa manhã. Essa manhã, o Senhor propôs, Senhor, maravilhosa para mim, para o irmão, enxergarmos os nossos pecados. Eu peço perdão dos meus pecados, meus erros, minhas falhas. Entrego o irmão agora em tuas mãos, Deus, a tua família, a tua casa, o teu trabalho. Deus, em nome de Jesus Cristo, esse mês que está iniciando, hoje é o primeiro dia do mês, e nós estamos entregando sobre a tua palavra, sobre essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa minha família, meus filhos, meus netos, toda a minha parentela, abençoa a igreja de Jesus Cristo, os pastores, todos os teus servos, Senhor. Essa oração que eu faço, esse primeiro dia do mês, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tenha um mês maravilhoso em nome de Jesus.